amigos, bom dia, amigas. Sejam bem-vindos aqui ao nosso Toca do Leão, por esse cafezinho gostoso que nós vamos tomar agora e que eu quero compartilhar contigo com o que eu tenho aqui à mesa. Compartilharei com você o momento que você for assistir ou que você tiver aí na sua mesa. O importante é que estamos aqui juntos nessa grande família Toca do Leão, que já está caminhando com centenas de membros, e é um prazer imenso tê-la aqui comigo nessa manhã de domingo. Uma manhã gostosa, que eu espero que esteja tudo bem na sua casa, com sua família, que seja um domingo de grandes possibilidades de alegria e de fraternidade em casa. Que Deus continue abençoando o seu lar e todos os seus. Gostaria de conversar com os amigos hoje sobre um assunto que no cotidiano é recorrente e às vezes extremamente preocupante e prejudicial para a saúde mental e emocional das pessoas, que são os contágios emocionais. Vamos ao tema. Estava assistindo a uma partida de futebol há pouco tempo, Cruzeiro e Atlético, era a final lá do Campeonato Mineiro. E a coisa mais interessante é que milhares de pessoas, as quase 50 mil pessoas no campo, inflamavam a torcidas, divididas, cada uma torcendo para o seu time, com aquele nível de, digamos assim, de apego e até ao fanatismo, Há de tudo isso em futebol, religião e política, infelizmente tem os extremos, Então nós verificamos ali que as torcidas estavam inflamadas, jogo difícil e tal, de repente um time faz um gol e a torcida desse time vibra, e a vibração do jogador lá no campo contagia não só os que estão no seu time, da sua equipe, inclusive os auxiliares, como contagia aquela metade da torcida que estava esperando aquele gol, E frustra a outra metade. De repente, o jogo corre, continua, metade feliz, metade frustrada, os felizes esperando que o jogo acabasse rápido para preservar aquele resultado, era um resultado escasso, mas era um resultado suficiente, e o outro tentando, de toda maneira, reverter a situação e inverter o ganho do jogo, Mas chegou ao final do jogo e no último lance da partida, já nos acréscimos, houve um entreveiro dentro da área e jogadores se altercaram ali, e de repente um foi para cima do outro, dentro de pouco tempo, não demorou segundos, e todos os jogadores estavam trocando socos e pontapés no meio do campo, no campo inteiro, um correndo atrás do outro correndo do um, enfim, todos correndo atrás de todos, ninguém sabendo por que estavam brigando, nem por que estava agredindo alguém que não participou nem da jogada. Então, nós verificamos ali um evento que acontece na vida de todos nós, que são os contágios emocionais. Aquilo que nos impacta de uma tal maneira que, independentemente de termos ou não motivo para estar participando daquilo, há uma razão para que a gente esteja ali. Não necessariamente uma razão lógica, uma razão justa, uma razão verdadeira. Aí nós estamos falando de contágios emocionais coletivos, Aqueles que vão contaminando multidões, pessoas. Nós temos um caso célebre de contágio emocional cruel, terrível, que ocorreu na cidade de Cubatão há alguns anos atrás. Foi reportado pelas revistas, pelos jornais, pela televisão, repercutiu imensamente, porque alguém na internet publicou que havia uma mulher loira tentando sequestrar crianças. Mas isso não era um dado seguro para haver uma prevenção, E mesmo que não chegasse a nenhum resultado, para o objetivo, certamente, que ele queria, alertar a população, ficar atento, acabou criando uma situação de caça às bruxas. E aí, de repente, uma senhora casada, o marido trabalhando,
foi para a cabeleireira, tingiu o cabelo naquele dia, estava voltando para casa para esperar o marido e foi capturada pela população e ali acabou num linchamento triste, lamentável sob todos os aspectos, porque todos estavam contagiados por aquela emocionalidade sensível, exacerbada. Nós vemos aí, por exemplo, que muitos problemas de sociedade, de grupos, torcidas organizadas, militâncias políticas, né? Às vezes até agrupamentos religiosos partem para a agressão no mundo inteiro. Nós vemos, por exemplo, em lugares em que um evento de um determinado grupo religioso é contestado pelo outro. Infelizmente, isso são os contágios emocionais. Alguém inflama, alguém começa, alguém dá o start, alguém dá a partida e a multidão vem em cima. É o efeito de manada. E de repente você se vê no meio de uma confusão que você não criou, que você não desejava. E emocionalmente isso impacta de uma maneira que pode chegar a esses extremos. E nós verificamos que, com muita tristeza, isso também ocorre no dia a dia comum, né? Os contágios emocionais que nós vemos de uma reportagem qualquer, que nos impacta, nos deixa tristes, nos deixa para baixo, nossa autoestima cai, nós perdemos assim uma certa confiança na humanidade, perdemos confiança nas pessoas, perdemos confiança em nós mesmos. E há contágios emocionais que, de uma certa maneira, são prejudiciais. Esses que nós estamos reportando aqui de passagem. Mas há contágios emocionais interessantes. Um grupo de pessoas reunidas torna o ambiente emocionalmente elevado. Uma filha minha que passou a temporada em Israel, hoje está indo nos Estados Unidos, ela disse, olha, eu não tinha nada a ver com a cultura religiosa daquele povo, mas o dia que eu fui no Muro das Lamentações, aquele ambiente de oração ali tem um magnetismo diferente. Conversava com uma pessoa recentemente, o irmão, ele disse que da viagem dele para a Europa, o ambiente que ele encontrou que mais impactou emocionalmente, no sentido positivo, foi a cidade de Fátima, em Portugal. Pessoas que foram à Europa disseram que foram impactadas de uma maneira ou de outra em Medjugorje ou em Lourdes, né? E tem pessoas que vão à Aparecida e voltam totalmente contagiadas. Nós verificamos que há pessoas que vão na casa de Chico Xavier, mesmo Chico fisicamente não estando lá, mas aquela memória do Evangelho de Jesus ambulante que foi Chico Xavier impacta positivamente. Vemos lá Irmã Dulce, né? Quem vai lá à Bahia ou vai na Mansão do Caminho, encontra aqueles espíritos ligados a Jesus, Irmã Dulce, Divaldo, projetando ali uma energia que foi construída ao longo do tempo. E a gente se pergunta, Jesus ainda hoje nos impacta emocionalmente, 2000 anos depois. E a gente se pergunta, qual é a parte do Evangelho de Jesus, ou dos atos do Cristo, que mais nos contagia? Será a cura dos leprosos? Será a libertação do endemoniado gadareno? A cura do paralítico de Farnaum, da mulher da hemorragia, 12 anos de sofrimento, apartada da vida social, da vida moral da sociedade? Será que foi a cura do cego de nascença que foi se lavar na piscina de Siloé? As palavras de conforto para os que estavam com medo de sossobrarem no mar, com o barco frágil ante as ondas revoltas. E Jesus disse, acalmai-vos, eu estou aqui. Ou será que Jesus os contagia pelo amor que ele dedicou a cada um, dizendo que ninguém tinha um amor como aquele de dar a própria vida para os seus semelhantes, seus amigos, seus irmãos, que a todos nós ele considerava? Será que nos contagia ainda a ideia do amar-vos uns aos outros como eu vos amei? Será que nos contagia? Perdoai. Não, Pedro, não, 7 vezes, 70 vezes 7 vezes, Pedro.
tantas quantas forem necessárias. Será que nos contagia ele libertar Maria de Magdala de 7 demônios, como diz o texto, né? De 7 obsessores cruéis? Será que nos contagia a ideia de que ele reverteu a inimizade cruel de um homem poderoso para um servidor fantástico como Paulo de Tarso? Será que nos contagia Jesus quando olhamos na nossa criança e vemos a fragilidade de um espírito recém-chegado, recebendo os cuidados amorosos de um irmão adulto? Será que nos contagia olhar para uma pessoa idosa depois de uma longa caminhada e ver que, como Jesus, o irmão que está ali para ajudá-lo na linha de frente, como nós vemos Timóteo conduzindo Paulo, João ajudando Maria, aquela senhora já idosa, e João, o jovem ainda, que se entregou a Jesus, recebendo dele a incumbência de: olha, cuida dessa mulher. Filho, aí está a sua mãe. Mulher, aí está o seu filho. Né? Por quê? Porque todos têm uma vulnerabilidade para serem contagiados. Uns para o mal, outros para o bem, uns para o erro, outros para o acerto. Todos têm a propensão para serem contagiados pelo amor, pela paz, pela caridade, pela misericórdia. Todos, absolutamente todos. Desde que não deixem as zonas sombrias ocuparem essas regiões luminosas da alma, onde Deus projeta através de Jesus a luz da compreensão de que a vida é um contágio permanente, depende do que nos contagia. No meu caso, particularmente, eu me sinto muito impactado pelas palavras de Jesus, ecoando há 2000 anos até hoje, pelas palavras dos grandes filósofos, das grandes personalidades, inclusive as palavras amorosas, rigorosas, de alerta, de advertência, de estímulo e de confiança dos meus próprios pais. As palavras da minha esposa, dos meus filhos, dos meus amigos, e de vez em quando me contagia para melhor quando alguém observa alguma imperfeição muito evidente, e não são poucas, no meu comportamento. Tudo isso são contágios emocionais. Felizmente, nessa manhã de domingo, tomando esse cafezinho contigo, estou extremamente contagiado pela amizade que você me dedica, o carinho com que você me recebe e o amor que eu não mereço. Mas, tomando tudo como sendo esse contágio maravilhoso de Jesus, que há 2000 anos nos diz que nós deveríamos amar-nos uns aos outros. Estamos aqui. O amor é isso. Uns pelos outros. Um olhando no olho do outro e dizendo: querido, estou aqui, vamos conversar. E o outro dizendo: sou todo ouvidos. E é um trânsito de mão dupla. Para mim, uma alegria, se você puder comentar e compartilhar a nossa mensagem. Contagiado pelo amor de Deus, pela misericórdia, pela sua bondade, que Jesus expressou também, e que cada um dos cristãos, dos amigos que eu encontro aqui pela terra, por onde passo, por onde vou, vão me contagiando para me tornar uma pessoa melhor. Espero conseguir. Muita paz, até o nosso próximo vídeo. Beijo para todos, que Deus nos abençoe.